Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia por aqui. Como é que passaram a semana? Fazendo, estudando, né? Fazendo tarefa, ótimo, viu? Muito bom, porque logo teremos provas, né? Então acabamos lá de estudar arte acadêmica, neoclassicismo, né? Com aquele desenho do mangá que eu deixei para vocês fazerem. Agora nós vamos entrar aqui na unidade 2, que é visão e reflexão. Então, tem duas perguntas aqui que eu vou ler para vocês, ó. Você já parou para pensar o que é possível saber só em ver alguma coisa? O que significa ver alguma coisa? Então, por exemplo, a luz ela reflete sobre os objetos e faz a gente enxergar esses objetos. Agora, refletir é ver duas vezes. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma imagem, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, será que a gente tem percepções diferentes, né, do que a primeira vez que a gente olhou? Será que só de olhar, né, muitas vezes as coisas, a gente tem percepções do mundo que nos rodeia, assim? Percepções mais profundas do mundo que nos rodeia? Então, essas questões elas sempre acompanharam a arte. Agora, no romantismo, no realismo e na fotografia, essas questões elas vão ser muito discutidas durante esse período aí, né? Que é essa estética do século XIX. Bom, então aqui, capítulo 4, sentimento e razão. Então, a palavra que resume, né, esse estudo que nós vamos fazer agora, né, sobre sentimento e razão é romantismo. Então, quando a gente fala romantismo, o que vem à nossa cabeça? Assim, romântico. Vem coração, vem bombom, vem carta de amor, né? Vem todas essas coisas aí. Então, na verdade, o romantismo ele foi uma estética assim que ele surgiu para combater as ideias do neoclassicismo, que é a estética anterior. Porque toda vez que surge uma nova estética, ela vem para combater a estética anterior. Por exemplo, o neoclassicismo ele também vem para combater as ideias do barroco, que foi a estética anterior e assim sucessivamente. Então, os artistas agora aqui do romantismo, eles vão estar preocupados em representar emoções, sentimentos e ideias, coisa que não acontecia durante a arte acadêmica, que eram umas representações mais simples, ligadas ali à aristocracia, dos reis ali e tal. Então agora o pintor romântico, ele vai o que ele vai retratar são temas ligados mais assim à sociedade, à cultura, à política. Então nós vamos ver que essa estética aí, ela dominou ali países da Europa e nós vamos estudar três países principalmente, a França, a Espanha e a Inglaterra. Então aqui nós temos três obras na página 79 aqui e 80. Então a primeira obra é o Fuzilamento de 13 de Maio, pintada pelo Goya, que é um pintor espanhol, pintada em 1814, está no Museu do Prado, em Madrid. Depois a outra obra é do Delacroix, que é um pintor francês, né? A Liberdade Guiando o Povo, de 1831, que está no Museu do Louvre. E depois duas paisagens aqui desses ingleses, que é do Constable e do Turner, que estão na Galeria Nacional em Londres. Essa carroça de feno aqui, que é do Constable, pintada em 1821, e Chuva, Vapor e Velocidade do Turner, pintada em 1844. Então, primeiro que nós vamos ver aqui é o romantismo pelos olhos do Goya. Então, o Goya, ele se preocupou, assim, em retratar, assim, a injustiça que o governo exercia sobre o povo, né? Por exemplo, aqui nessa obra 13 de Maio, que está sendo retratado aí? Um fuzilamento dos espanhóis pela tropa do Napoleão. Então, o que o Goya faz? Ele vai usar, por exemplo, luz e sombra, que são características, são técnicas, desculpa, é uma técnica que aumenta a dramaticidade da representação, porque essa obra que ela é totalmente dramática, né? Mostra o horror da guerra, é uma obra que denuncia, assim. Então ele usa luz e sombra, usa cores também para intensificar
e causar essa emoção assim em quem está observando a obra. Então, por exemplo, se a gente traçar uma diagonal aqui do canto esquerdo superior até o canto direito inferior da tela, a gente vai ver uma luz atravessando a Terra. Então, essa luz também para dar um destaque para o personagem principal da tela, que está de braços erguidos, né? Nessa pose como se ele estivesse se rendendo, e os soldados ali do outro lado também, que tem uma luz ali nos fuzis, né? Que vão fuzilar, vão executar esse grupo de soldados aí. Então, se a gente observar, o que, que o Goya fez? Ele retratou esse personagem principal aqui maior do que os outros soldados. Por que, que a gente percebe isso? Porque ele está ajoelhado. Porque se ele tivesse em pé, ele estaria assim, teria o dobro da altura desses outros soldados. Então, o que mais que a tela traz aí com relação à cor? A gente olha esse branco da camisa aqui que chama a atenção da gente, que é uma luz, né? Aí tem o vermelho do sangue aqui no chão, né? Porque o vermelho é uma cor dramática, assim também, né? Representando o sangue, para aumentar essa dramaticidade. Aí ele põe o sangue ali, os outros soldados ali, né? Escondendo o rosto, pessoas escondendo o rosto, né? No horror dessa cena, representando o horror que foi essa cena aí. Tem um padre também ali com a mão, né? Pedindo, pedindo perdão aí na hora da morte dessas pessoas. E os próprios soldados que vão fuzilar, vocês podem ver que ele escondeu o rosto dos soldados, que é uma coisa horrível, né? Essa coisa de fuzilar pessoas da morte aí. Então é uma cena assim dramática mesmo, que o Goya quer mostrar aí. Então, o que que ele quer passar para a gente? Que ele quer transmitir assim a liberdade que os espanhóis eles almejavam diante de tanta opressão e esse domínio que o Napoleão exercia aí sobre, sobre os países onde ele estava lutando, aí no caso aí na Espanha, né? Então, bom, aqui na outra página, na página 82, ele vai dar um zoom nesse personagem principal. E uma coisa que chama atenção pra gente aqui é que o Goya, ele não faz contornos, por exemplo, na camisa, né, que era uma maneira diferente de pintar também. Você vê que é uma pincelada mais solta. Isso aí é um prenúncio da próxima estética que viria, que é o impressionismo, quando os artistas eles saem lá dos ateliês para pintar ao ar livre. Então, o fato dessas figuras não terem contorno já é um prenúncio dessa estética que iria acontecer aí. Então, a gente vê que essa tela está carregada de sentimentos, né, intensificados pelo uso das cores, por essa luz dramática que ele joga aí no personagem principal. Então, mesmo com o passar de tanto tempo, que essa obra ela é lá de foi pintada em 1814 até hoje, né, quando a gente observa essa obra, ela traz essa dramaticidade, né? Então, ela não perde nada daquela intenção que o pintor teve lá no momento que ele retratou esse episódio político aí, né, ali da Espanha. Então, o que que nós vamos ver agora aqui? Vamos ver outro pintor. Vamos ver o Delacroix. Então, essa obra aqui do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, ela é assim uma obra, vocês podem ver em livro de história, sempre aparece essa obra aí. Então, é uma alegoria. O que que é uma alegoria? É uma representação. Então, a gente tem a mulher, né, representando a liberdade, e ela parece que foi dado um zoom nela, porque ela está à frente da bandeira, ela está empunhando a bandeira da França, e a bandeira vocês podem ver que ela está cortada, então ela dá a impressão de que a obra, a tela, ela continua, tem mais história ali para cima. É essa a impressão que o artista quer dar para gente. Então, o que que foi esse momento aqui retratado da Revolução Francesa, né? Em que o povo ele derruba a monarquia do rei Carlos X. Deixa eu ver, é isso mesmo? Rei Carlos X, né?
Então, o povo, a Revolução Francesa, né, gente, que foi assim então, um momento importantíssimo dentro da história da humanidade, né, que o povo toma o poder, né, surge uma nova classe social e aquele sistema monárquico ali, ele vai perdendo força. Então, o Delacroix, assim como o Goya, ele usa também a luz e sombra para aumentar esse caráter dramático aí da cena. Ele coloca também cores, aí a gente tem o vermelho, tem o azul, e um predomínio, né, tanto na obra do Goya como do Delacroix, desses tons de ocre, de marrom aí, né, que é uma cena assim meio que escura, não tem aquela luz intensa, né? A luz ela é jogada com dramaticidade, que era uma característica lá de trás do período barroco. Então, o Delacroix, ele participa, né? Ele não participa da Revolução, mas ele participa quando ele pinta essa obra, que essa obra, assim, ela representa esse momento aí vivido pelo povo francês aí, né? Que eles que muda o tipo de governo, o sistema de governo. Aí, depois tem uma janela aqui dentro do capítulo que tem um versículo aqui da Bíblia que eu queria que a gente fizesse uma reflexão também, né? Então, esse momento aí é um momento de liberdade. Será que, aqui trazendo para a nossa atualidade, será que a gente sabe usar a liberdade que a gente tem, né? O que é liberdade para gente, né? O que vocês caracterizam como ser livre, o homem livre? Então aqui ele fala para a gente não confundir liberdade com libertinagem, que é ausência de qualquer limite, né? A libertinagem. Então é um tema legal para a gente refletir aí que ele traz aqui nessa janela. Depois nós já vamos passar aqui para os pintores ingleses, para o Constable e para o Turner. Então, essa arte romântica aí lá na Inglaterra, os pintores românticos, vocês podem ver que mudou o foco do tema. Eles são dois paisagistas. Isso por influência lá dos pintores holandeses, sofreram influência dos pintores holandeses. Então, nessa primeira obra aqui, que é a Carroça de Feno, o que a gente vai observar aqui na Carroça de Feno? É uma paisagem assim pitoresca, né? Ele mostra assim a verdade do que está ali, né? Então, por exemplo, ele não está preocupado em retratar aspectos políticos e sociais. Ele tá mais preocupado em mostrar aqui que tem nuvens aqui no céu e que elas estão caminhando para a direita. Ele joga uma luz aqui nos carroceiros que estão indo lá atrás para o campo de feno carregar a carroça. Tem aqui também uma pessoa que surge aqui atrás, atrás no mato aqui, que está em oposição ao cachorro que está aqui na beira do rio, onde tem um barquinho esperando essa pessoa chegar que vai tomar o barco. Ele também joga, não dá tanta importância para a casa, que está lá no segundo plano, ele dá mais importância para a carroça de feno, onde ele joga uma luz na camisa desses dois carroceiros. Então, a gente vai observar o que aí? Que a carroça é o tema principal dessa obra aí. Então, são paisagistas esses pintores ingleses aí. Então, tem várias setas que são puxadas aqui da tela que eu quero que vocês observem, leiam direitinho, né, o que está representando aí. E também, agora aqui na paisagem do Turner, o que a gente vai ver aqui na paisagem do Turner? Que tem mais dramaticidade na paisagem, diferente da paisagem do Constable, que não há muita dramaticidade. Mas aqui na do Turner é uma paisagem dramática. Primeiro, que quando a gente olha aqui para essa paisagem, ela não tem detalhes assim, né, do ambiente como a do Turner. Nós temos aqui duas linhas diagonais, né, que lembram aquela técnica da perspectiva, que levam a gente lá na direção para olhar da onde o trem vem vindo. Então, o Turner, por exemplo, para pintar e criar essa atmosfera que ele quis criar e quase abstrata, né, que a gente olha, não enxerga muitas formas assim,
ele chegou a tomar um trem e colocava a cabeça para fora da janela para sentir a neblina, sentir o vapor do trem, sentir a velocidade, que é o que ele quis expressar nessa obra aqui. Então, se vocês olharem aqui também, na esquerda da tela, aqui na parte de baixo, vocês vão ver um barquinho lá no fundo. Então, por exemplo, a técnica que o Turner usou nessa paisagem aqui, ele usou aquarela, diferente do Constable, que é uma outra técnica, é óleo sobre tela ali. Aqui não, aqui ele usa aquarela. Então, como que é essa técnica da aquarela aí? Você não desenha no suporte, né, no papel ou na tela, você dilui, né, são pastilhas, né, ou então bisnagas que você tem. Aquarela você dilui na água e você vai com o pincel bem molhado, assim, uma tinta vai penetrando na outra, então é diferente o tipo de técnica usada. E eles, nessa época, que eles tinha sido inventada a tinta em bisnaga, que não existia antes, né? As tintas, elas eram armazenadas em bexiga de porco. Então, era um couro, você punha a tinta lá, amarrava essa bexiga. Agora que eles desenvolvem essa liga aí, que é o estanho, que é um metal molinho, eles conseguiram armazenar e fazer com que as tintas fossem mais duráveis. Então, vai aparecer a tinta a óleo, ela vai aparecer dentro dessas bisnagas, e a tinta aquarela também. Então, isso favoreceu os pintores a irem pintar do lado de fora também dos ateliês. Porque, por exemplo, essa paisagem aqui do Constable, ele faz um esboço e depois ele, né, ao ar livre lá, e ele vai pintar. Por exemplo, ele faz no inverno e ele vai pintar isso aí depois no verão. Ali, né, no ano em que ele retratou aí, agora não lembro, é 1821. Então, uma paisagem que ele vai fazer ao ar livre, claro, né, paisagem ao livre, ar livre. E o Turner, a mesma coisa, é uma paisagem ao ar livre. Então, o Turner aqui a gente vê que tem muita luz na paisagem dele, que não tem também na do Constable. A gente vê luz aqui, aqui a gente percebe mais um trabalho de sombreamento na paisagem, né? Então, depois a gente tem as flechas aqui, ó, né? Onde o pintor ele direciona o nosso olhar através do jogo de luz aí, onde ele também trabalha com a sombra. Então, a preocupação principal do Turner aqui é direcionar o nosso olhar para onde vem vindo a locomotiva aí, que ele consegue através dessas diagonais. Então, o romantismo, gente, então, o que é esse romantismo aí, né? Só para a gente fechar um pouco essa ideia. É representar emoções e sentimentos e as ideias do próprio artista. Então, o que o artista ele quer privilegiar? Ele quer mostrar uma situação política, ele quer mostrar mais uma coisa social, ele quer mostrar a paisagem. Então, tem o eu do artista e a estética do momento ali que está ocorrendo. Então, essas pinturas são todas do século XIX, que também são pinturas, assim, eles são desenhistas, esses pintores, né? A gente vai ver lá que a arte acadêmica, eles também são desenhistas, e os românticos também são desenhistas, eles trabalham com a linha. Eles são fruto lá da arte acadêmica, mas com uma reação, eles querem mudar alguma coisa. E nós vamos ver isso também na próxima estética que nós vamos estudar, que é o realismo. Eu não vou avançar para o realismo, vou ficar só aqui no romantismo, porque é muito extenso o capítulo, né? E o exercício que ele dá aqui na apostila, ele é para a gente trabalhar com aquarela. Nós não vamos, aquarela é um material caro, né? A gente não tem aquarela, eu acho que ninguém tem. Se alguém tiver, pode fazer isso com aquarela. Desculpa, que eu vou sugerir para vocês. Então, o que ele pede para vocês aqui? Pensarem num ideal, né? Como eles pensavam em ideais, qual que é um ideal para a nossa sociedade de hoje? Por exemplo, eu acho que o ideal é uma sociedade mais justa, eu acho que o ideal é cessarem o desmatamento, preservar a natureza. O que você considera ideal para a nossa sociedade, né?
que seria legal para a nossa sociedade. Não ser uma sociedade ideal, que isso é impossível, mas o que seria legal, né, acontecer aí para a nossa sociedade melhorar, né? O aspecto de vida humano, o aspecto da natureza. Então vocês vão procurar em revista ou mesmo na internet uma imagem que represente isso, né? Esse ideal aí. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de sulfite e você não vai copiar a imagem, não é para copiar, é para você transportar a cor. Vocês vão só transportar a cor para esse papel. Por exemplo, aqui você tem uma área mais azul, então nós vamos fazer isso com o lápis de cor. Vocês vão trabalhar com o lápis de cor de maneira suave, sem muita intensidade, né, para ficar uma coisa forte, porque a aquarela ela é uma coisa transparente, assim, uma coisa clara, né? A gente percebe aí na obra do Turner. Então é isso que vocês vão tentar passar. Se vocês olharem o passo a passo aqui da página 90, vai dar para vocês terem uma ideia clara do exercício que ele pede para vocês fazerem, né? Transportar as cores somente, né? Não forma, mas cores, fazer um jogo de trabalho com cores aí que ele está pedindo aqui. Então, vou ficando por aqui, né, nesse estudo sobre o romantismo, e depois eu vou entrar em outros aspectos também, porque já ficou muito longo, né? A gente vai ver que o romantismo, ele aparece em outros campos lá. Vou ficando por aqui, então, eu espero que vocês tenham entendido, né? E uma ótima semana para vocês. Um abraço grande e espero o desenho de vocês, né? A pintura de vocês aqui na plataforma, tá? Um beijão para todos. Ótima semana, queridos. Tchau, tchau.